Voltando aqui para a parte 2, continuando, né? Primeira parte desse curso, né, desse vídeo, eu expliquei sobre os documentos. Agora eu vou falar sobre sistema. Os sistemas, os tipos de sistemas que você, transportadora, vai precisar contratar. E melhor, eu vou dar um guia aqui para vocês entenderem o que é mais adequado para a sua operação. Mas antes disso, vocês precisam entender a diferença. Existem dois tipos de sistemas hoje no mercado, que é o emissor, que ele é um sistema preparado, mais simples para vocês fazerem as emissões dos documentos, CTE, MDFE, a verbação. E existe o TMS, inclusive o nome do TMS nosso aqui do Transporte Fácil chama Frete Fácil. E o emissor emite fácil, tá legal? E aqui esse TMS, ele já é mais completão. E eu vou mostrar para vocês a diferença aqui, agora, nos próximos slides aqui. Então, ou seja, um emissor de documento, ele vai atuar especificamente na liberação da viagem. Ou seja, aqui nós vamos fazer com esse tipo de sistema a emissão do CTE, a averbação, que é o seguro dessa carga, né? E o MDFE. Então, ou seja, porém, você entende que quando você está começando a operação, você provavelmente vai ter outras atividades para fazer dentro da empresa. E que aqui, de uma representação, né, que eu fiz, deixei aqui todo desativado. Mas significa que você vai ter que fazer de alguma maneira esses outros processos que depois eu vou explicar aqui no próximo slide. Mas entenda, um emissor de documentos, ele vai ajudar você de uma forma bem simples a resolver toda essa parte fiscal, essa documentação. E depois eu vou explicar de uma maneira mais clara qual que você precisa contratar, conforme o seu contexto. Depois, então, explicando o emissor, a gente vem para o TMS, que é uma gestão completa da transportadora. Normalmente, dentro de um TMS, vai existir uma série de integrações, né, dentro de todo o ecossistema do meio de transporte, só que ele já acaba se tornando um pouco mais complexo a sua gestão, porque você vai ter que ter muito mais tempo, vai precisar de mais pessoas para alimentar. Porém, ele não vai fazer só a emissão fiscal. É como se eu pegasse aquele emissor, colocasse aqui dentro do TMS, né? Inclusive o TMS é uma sigla, tá? Para que é um sistema de gestão de transporte, uma sigla em inglês. Então o que vai acontecer? Além dessa emissão, dentro de um TMS eu posso fazer um controle comercial, por exemplo. Aqui dentro desse controle comercial eu posso ter configurações de tabela de frete, ali autorização de carregamento ou coleta, gestão de contrato com o cliente, que vai relacionar com a emissão de documentos, que aqui entra na liberação da viagem o contrato de frete com o autônomo. Então, recordando lá da primeira parte, né, do vídeo, aonde nós falamos, eu comentei sobre liberar a viagem fazendo o CIOT através de uma empresa, de uma IPF, quando eu contrato um autônomo. Então, ou seja, toda vez que eu, dentro da minha operação, tenho um autônomo, o CIOT ele vai ser parte obrigatória dentro das obrigatoriedades dos documentos. Porém, você usando o TMS, ao invés de você entrar lá no sistema da operadora e gerar essa operação toda manual, você dentro do nosso TMS, por exemplo, né, dentro de um TMS, você vai executar um processo de contrato de frete com o autônomo para liberar essa viagem, porque esse contrato, você preenchendo com esses dados que já estão dentro do sistema ou estrutura de cadastros, é onde nós vamos aqui relacionar com as operadoras, que são as empresas que vão gerar o CIOT, o Vale Pedágio, o pagamento eletrônico de frete, por exemplo. Então, via integração, o contrato de frete envia, né, que aqui é o nosso sistema, envia para a operadora, via integração, e retorna com as informações da viagem para a liberação dessa viagem. Então, tudo que for constituído aqui dentro desse contrato de frete, porque entenda, eu estou contratando um autônomo. Então, eu tenho o meu frete empresa, que é o dinheiro que eu cobrei para fazer esse frete, que é lá do embarcador, só que uma fatia dele vai para o autônomo. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que pagar esse autônomo. É onde que entra a integração de processo para dentro do contas a pagar. Então, além de você cadastrar lá o seu aluguel, o seu telefone, as contas básicas da sua empresa, a mensalidade do sistema que vai entrar ali também, pelo contrato de frete, por essa operação, ele também já integra e envia aqui essas responsabilidades para regularizar essa parte com o autônomo. E complementando, só para não fugir aqui, esse contrato ele vai servir também para a gente falar com a contabilidade. Por quê? Quando eu contrato aqui uma pessoa física, entende assim, eu preciso regularizar perante a lei a passagem, a troca de dinheiro, eu vou pagar esse cara.
eu vou pagar esse autônomo. Só que já que eu estou pagando esse autônomo, eu preciso, então eu como transportador que contratei esse cara, eu preciso fazer as retenções de INSS, imposto de renda e taxa lá de SESC e SENAT. Esse cálculo, né, para simplificar dentro da operação, né, dentro da sua gestão, nós vamos utilizar essa estrutura aqui do contrato de frete para enviar as informações para a contabilidade. Então, ou seja, vai chegar no final do mês, vai ter um arquivo, vai exportar lá, a contabilidade fecha e vai emitir a guia com os impostos para você pagar. Então, ou seja, a gente precisa recolher esses impostos, mas dentro de um TMS, né, um sistema completo, aqui vai existir automações para ajudar você a gerenciar, cumprir com suas obrigações perante a lei. E não é também muito importante, da parte da emissão do documento fiscal, junto com a contabilidade, vai servir para a gente fazer lá as parametrizações do seu regime tributário. Então, se você começou no simples ou está lá no lucro presumido ou real, vai existir uma regra de classificações tributárias para essa operação, variando do tipo de produto, por empresas, né, o tomador e para onde vai essa entrega, enfim. Então, a contabilidade é um aliado em relação à parte do TMS, porque ela vai ser digamos assim, é a parte que vai fazer você economizar, ou pelo menos gastar o dinheiro com imposto de forma mais justa possível, de modo que você consiga ter uma boa gestão. E por trás disso, né, por trás de tudo isso, junto com o contador, nós teremos uma estrutura, um plano de contas contábil para ajudar com tudo isso, mas isso é mais técnico, então nem vou aprofundar aqui. Mas voltando, TMS. Vou regularizar o comercial, a emissão fiscal, fazer meu contrato para regularizar aqui. Já vou fazer a integração, né, com a seguradora para a gente fazer a averbação. Aí vai entrar a parte da gestão financeira, né, que é onde todo documento fiscal que eu emito, meu contas a receber, depois eu posso gerar essas faturas para fazer essa gestão. Então, ou seja, tudo que eu tenho para entrada de dinheiro da minha empresa, eu vou utilizar aqui já de uma maneira integrada, onde eu represo todos esses CTS para a gente gerar essas faturas, ou faturas que vão compor ali uma data de vencimento e um valor, onde eu vou ter todo o acordo comercial com meus clientes. Então, conforme lá você tem fechamento a cada 10 dias, 15 dias, para receber com 40 dias. Então, são parametrizações aonde dentro do TMS é possível, né, desde aquela ponta comercial até o financeiro, a gente deixar os processos automatizados. Junto com o contas a pagar, aqui, né, falando agora dessa parte financeira, para quem tem frota própria, existe também uma estrutura onde você pode fazer uma análise mais específica, né, integrando os lançamentos aqui do contas a pagar para uma viagem, para um veículo ou para um motorista. Então a gente complementa essa parte de gestão para aproveitar esse lançamento. Então, à medida que eu coloco aqui uma saída de dinheiro do meu caixa, então assim, essa grana saiu, eu paguei, sei lá, 10 mil reais em pneus. Só que primeiro que o contas a pagar está focado em dar a saída de caixa para a gente fechar e ter o nosso resultado financeiro ali de forma adequada. Então, só que o que acontece? Essa despesa gerencialmente vai para o nosso veículo. Então, ou seja, através dessas integrações eu consigo ter um acerto de viagem de forma mais automatizado, um cálculo de comissão, lucratividade, desempenho do veículo dentro da própria viagem. Aqui eu vou ter plano de controle de manutenção, de abastecimento, demonstração, balancete do veículo, né, que é a demonstração de resultados, rateio de despesa administrativa, entrando em motoristas ali, conta corrente. Então, por exemplo, imagina para uma transportadora que é grande, precisa ficar controlando ali todo o vale e toda a comissão que o motorista ganha. Então a gente faz isso, né, auxilia dentro de uma conta corrente dentro do sistema para eu controlar esses débitos e créditos, né, para você fazer a gestão. Então, voltando aqui, para que um TMS entende que normalmente ele tem uma característica onde nós vamos trabalhar com várias pessoas no time, cada um provavelmente responsável por um processo diferente. Então vai, digamos assim, quase que o lado oposto de quem utiliza emissor, que é uma operação mais simples, né, que precisa ali só emitir os documentos ali, liberar a viagem. Aqui já existe, que normalmente, né, quem usa emissor vai fazer um pouco disso em planilhas. Isso é comum. Então, nem mesmo que for ou anotar no caderninho ali, alguma informação vai ter. Continuando aqui, espero que você tenha entendido um pouco da diferença entre um sistema que é só emissor e o que é um TMS, que é a gestão completa. E agora, para ajudar a guiar, né, já que você recebeu esse vídeo, né, através dos nossos parceiros, você está iniciando, e agora eu quero ajudar você, para você refletir sobre algumas características de qual sistema é mais adequado para você. Para quem é, então? As perguntas. O emissor, ele tem uma característica que é para quem está começando e tem poucas viagens por mês. Então, ou seja, é uma operação mais simples.
Existem poucos processos de gestão. É óbvio que é para quem está começando, não tem complexidade ali, né? Imagina, você não fica o dia todo alimentando informações dentro de um sistema. Para quem precisa facilidade e rapidez para emitir os documentos, porque é tudo muito simples, você não fica preso a cadastros, né? Atividades operacionais, processos amarrados, igual, por exemplo, lá no TMS. Então aqui você consegue de forma muito mais rápida emitir lá o CTE, faz a averbação, MDFE e vai embora. Principalmente, então, característica para quem está começando sozinho, o investimento ele é muito mais baixo, ele é muito mais acessível e a implantação também é muito mais rápida. Agora, o TMS, as perguntas, né, que você deve fazer para saber se faz sentido para você ou não. Normalmente, um TMS é uma empresa que já tem 3 ou mais pessoas trabalhando na gestão. Lembra que eu mostrei lá que existe aqueles processos como um todos, as pessoas elas interagem, muitas vezes elas estão em salas e locais diferentes, por exemplo. Então, 3 ou mais pessoas. E as automatizações entre o processo. Expliquei sobre o comercial, onde vai entrar o processo operacional de liberação das viagens, o financeiro, o contábil, o controle de frota. Então, essa é uma característica. Muitos embarques para terceiro, precisa de automatização com as IPFs aqui. Aqui eu fiz questão de destacar isso porque se você trabalha muito com autônomo, se a sua operação ela é com terceiros, vai ser um gargalo na liberação desses documentos. Então, você ter um TMS para centralizar os cadastros, preencher um contrato de frete, só transmitir a integração para liberar isso é de forma muito prática. Diferente se você faz, sei lá, liberar 1 por dia. Agora, sei lá, você vai liberar 5 viagens com autônomos por dia. Tem que gerar o CIOT 5 vezes, 10 vezes no dia. Então, já fica muito mais pesado. Integração com o banco. Obviamente, né? A gente já tem uma estrutura de integração com as operadoras. Quando eu utilizo aqui as IPFs, que eu faço um pagamento ou a compra de um vale pedágio para esses autônomos, também eu já consigo, é como se fosse uma integração bancária, porque eu já recebo esse extrato tudo pronto, ou para gerar boleto, né? Fazendo troca de arquivo ali com o banco para dar baixa, né? Fazer automatizado. E uma vantagem é que um TMS já tem processos definidos, aonde você não precisa ficar quebrando a cabeça, né? E isso vai minimizar, você vai ganhar tempo. Então, não sabe como fazer? Deita o cabelo e executa o processo ali de como foi construído, um exemplo no nosso sistema, né, no Frete Fácil, que é o TMS aqui do Transporte Fácil. Então, você já tem a segurança de uma empresa que, inclusive, já está há anos no mercado, já tem experiência com isso. Então, assim, segue. Você não precisa reinventar a roda, esse é o ponto. Fazendo o fechamento, então, de todos os documentos, né, que você vai precisar emitir com base nos softwares que você vai precisar contratar, empresas que você vai precisar contratar, só para a gente trazer o significado para todas as empresas ou documentos, né, que você vai precisar emitir como transportador. Então, quando a gente fala da gerenciadora de risco, né, retomando lá que bem no comecinho eu mostrei, a gente vai atender às exigências da seguradora para a apólice de roubo, por exemplo. Quando entrar operadoras aqui para gerar o CIOT, é para você regularizar o pagamento, vale pedágio, né, que vai existir o CIOT, né, que ele vai dar um recibo, na verdade, que explica como que foi essa transação comercial entre você e o autônomo. A empresa que emite o CTE, ou seja, lembra que eu até comentei que o CTE ele vai existir uma parametrização tributária, então isso aqui, o CTE, que você vai usar um sistema, um TMS ou emissor, ele é um sistema para você atender a Receita Federal. Basicamente isso. Você vai precisar lá fazer sua declaração. Olha, estou faturando X por mês. Tem a ver com o seu faturamento. Assim como a seguradora é para garantir, né, que o valor da carga, em caso de roubo ou acidente, o embarcador, né, ele vai ter a garantia de que ele não vai ter prejuízo. Assim como a contabilidade, aonde vai fazer a gestão da sua transportadora, né, do ponto de vista fiscal ali também, atendendo a parte de INSS ali dos autônomos, por exemplo, comentei que tem várias as atividades aqui, apurar as contribuições. E aí entra o MDFE, que é um documento que é para atender a NTT. Então, ou seja, a NTT ela está interessada nesse documento para saber porque dentro do MDFE vai resumir todas essas informações, incluindo lá a nota fiscal, né, de compra e venda. Então, para ela o que mais importa. Então, esse é o significado de todos os documentos e as empresas que se relacionam, né, dentro do ecossistema de transporte. Dependendo do contexto, pode haver outros, né, mas pelo menos o básico é isso aqui. Espero e desejo, né, que tenha conseguido contribuir um pouco com você, né, através dos nossos parceiros aqui. Então, mas aqui está o nosso contato comercial aqui do Transporte Fácil. Se você precisar falar com a gente sobre esse sistema para fazer a contratação, seja de um emissor ou de um TMS, que agora eu espero que você já entenda qual que é o sistema para você, pode fazer contato através do WhatsApp ou através dos nossos parceiros que a gente vai atender você da melhor maneira possível, tá certo? Um forte abraço e ótimos negócios.